Começando mais um Crosscast para você que está nos assistindo e também nos ouvindo. Hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo utiliza, que todo mundo chega em casa e está funcionando, a gente nem lembra que existe, mas parou de funcionar, pronto. Já é motivo de ligação, já liga no suporte e tudo mais. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui hoje dois convidados, dois que são experts nas redes da Cross Connection, o Aurélio e também Gabriel Zilli. Prazer em recebê-los aqui. Prazer, Ju. É muito bom estar aqui com o Zilli e a gente esclarecer algumas dúvidas, né, que o pessoal sempre tem. Exatamente isso, porque assim, né, vamos lá, já vamos logo de cara. Quando a gente fala de Wi-Fi, né, como eu falei, às vezes assim é até ingrato, porque tá funcionando, tá tudo bem. De repente parou por alguns minutos, é claro que a gente vai ter que identificar o problema, né? Mas parou por algum período, já liga no suporte, já conversa e o cliente já quer que volte a internet, porque a gente tem um SLA, porém a gente atende o cliente, né, bem antes desse período que é programado, né, perante a Anatel. Exato. O Wi-Fi, normalmente o pessoal confunde bastante o Wi-Fi com o roteador, né? O Wi-Fi seria a tecnologia, a transmissão do sinal ali, e o roteador é o equipamento responsável por transmitir esse sinal. E às vezes a pessoa está com um problema no roteador e acha que é Wi-Fi ou vice-versa. É muito comum o pessoal achar que o problema do Wi-Fi é porque a internet não está funcionando, mas são coisas diferentes. É interessante você falar isso, porque até eu mesmo outro dia cometi uma gafe dessa, porque assim, nós fomos testar um equipamento e eu liguei só na tomada e falei, Aurélio, está funcionando, porque tipo, ligou, acendeu a luz. Daí ele falava assim, nossa, Ju, mas para mim não aparece aqui, porque existe, né, essa ligação, na verdade é um sistema, explica pra gente como é isso. Exato, no caso seria o sistema que a gente verifica os equipamentos, as ONUs, que são os equipamentos responsáveis por converter a fibra na internet, basicamente. E aí, se não conectar a fibra no equipamento, ele não vai aparecer pra gente lá. E era isso que faltou nesse dia. E eu falava assim, olha, mas tá funcionando o aparelho. Ele falava assim, o Aurélio todo educado, gente, falou assim, então, mas não tá aparecendo aqui pra mim, Ju, a POM. Daí ele falou, tira foto do equipamento, eu vou ver o código, né, pra ver se tá no cadastro. Zilli, que vergonha. E daí eu falei, não, então peraí. Daí eu fui até o local onde de fato ia ser instalado, né, essa ONU, daí fizemos a ligação, daí sim eu conectei a POM, daí tudo bem, daí foi para que funcione e deu tudo certo. Mas daí no caso, o Zilli, você que está ali à frente também, junto com o Aurélio, seu parceiro ali do dia a dia, quais são as reclamações assim mais comuns que, na verdade, como eu disse, nem tudo é internet, né? Você fala assim, minha internet está com problema, deixa eu ligar lá. Às vezes não é a internet em si. Pode ser o roteador, pode ser alguma interferência, não é mesmo? Exatamente. Dependendo do local que for instalado o roteador, ele tem um ponto específico da residência, né? Para transmitir o melhor sinal, o melhor desempenho, melhor velocidade. E tem aparelhos também eletrônicos que interferem no sinal. Então, micro-ondas, televisão, azulejo, paredes um pouco mais grossa. Então, às vezes, essas interferências que acabam acontecendo, tanto no alcance como velocidade, é por conta esses aparelhos, tanto eletrônicos como até mesmo os móveis de dentro da nossa residência mesmo. Isso, inclusive até falaram assim, olha, na cozinha não é bacana você colocar um roteador. Sim, isso mesmo. Realmente, o melhor canto específico mesmo, o técnico sempre avalia no dia da instalação. Porque ele verifica a casa para ver se tem muito canto, para ver se tem muita parede. Às vezes pode ser que seja uma residência um pouco menor, mas só que tem muita parede, então às vezes tem uma interferência. Às vezes põe no quarto, mas tem um banheiro que às vezes acaba atrapalhando, dá interferência para chegar na sala. Então tudo isso é bom verificar no dia mesmo. Hoje em dia também está comum fazer parede de drywall, o gesso acaba atrapalhando bastante no sinal, parede de vidro. Então muita gente não sabe disso e acha que só de ter o equipamento ali já vai funcionar 100%, mas tem muitos outros fatores ali que a gente tem que avaliar também para... Exato, e o técnico faz essa avaliação do melhor local de instalação. Isso, ele avalia na hora ali. Muitas vezes o cliente pede, mas aí o técnico verifica se ali realmente vai ficar bom ou não, orienta qual que é o melhor local. E tem algumas histórias assim, né, que, por exemplo, o cliente pede para instalar no teto do corredor, sabe, algo nesse sentido. Acontece, já teve casos de o roteador ficar no forro, e aí para dar manutenção também é difícil depois, porque para acessar é ruim. Então, além do sinal ficar ruim na casa, tem essas dificuldades também para eventuais visitas.
Teve casos também de ficar o roteador atrás da televisão, né? Então, às vezes, até mesmo os clientes entravam em contato. Teve um caso bem específico, né? Mas o cliente entra em contato, mas não está funcionando na hora que eu ligo a televisão. Mas onde está posicionado o roteador? Daí mandou uma foto, estava atrás da televisão. Então, sofre essas interferências. E eu acredito também que assim, né? O técnico faz a instalação correta, deixa tudo pronto funcionando. O cliente faz o quê? Vai lá e muda de lugar. Não tem isso de mudar de lugar. Muitas vezes o cliente acaba até danificando a fibra quando vai mudar de lugar. Então é ideal sempre que for fazer qualquer alteração, ligar pra gente, acionar o técnico para ele fazer o serviço lá na casa, para não ter esse tipo de problema. E agora falando um pouco mais técnico, né, que muitas pessoas já conhecem, que seria a questão sobre, né, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 e essas bandas de frequência. Para mim, né, eu não sou da área, então para mim o Wi-Fi é tudo igual, então tá funcionando. Depois falaram, não, Juliana, tem o 2.4 e o 5.0. Explica pra gente como é essa questão. É bem simples até, né? O 2.4 ele vai ser uma rede que ele vai ter um alcance maior, então se você tem uma casa maior é bom e é melhor, é mais indicado utilizar no 2.4, ele consegue atravessar barreiras, né, parede e afins, melhor também, só que ele é um pouco mais poluído a rede, ele sofre mais interferência e ele consegue entregar menos velocidade. Já o 5G é recomendado para ambientes menores, em que ele vai sofrer menos interferência e ele consegue entregar mais banda também, né? Aí não tem uma rede melhor ou pior que a outra necessariamente, vai depender do ambiente que o cliente está. Se o cliente está numa casa grande, tem muita parede, 2.4 vai ser melhor para ele. E isso a gente está falando para celular, né? Para conectar o celular na casa. Exato. E tem a questão de aparelho celular hoje em dia, aquele que é moderno, que aparece as duas redes, Sim. Ou não, como que é? Porque tem alguns aparelhos que tem gente que não troca, né? Sim, hoje em dia os celulares novos eles têm as duas redes, tanto 2.4 quanto 5G. O ideal, como eu falei, vai de cada caso, né? Verificar onde você está da sua casa, qual a sua distância do roteador, para saber em qual rede você vai se conectar. E hoje a Cross, né, quando a gente está conversando, a gente entende que a Cross não é só a internet, né? A gente sempre fala, é muito mais que internet. Por quê? Porque hoje nós temos vários aplicativos de streams, nós temos aplicativos até agora telemedicina, né? O Cross Saúde, sim. Que foi lançado há pouco tempo, o Clube de Vantagens, enfim. E o carro-chefe são os streams, né? Watch, Max, até o mesmo Globoplay, né? Tem também ali a rede Telecine, enfim. Disney, que está sendo um sucesso, né, de vendas, porque até esses dias eu descobri que Disney não é só os canais da Disney, é um pacote, tem ESPN, não é? Tem os filmes da Marvel, sim. Olha que interessante. Tem uma gama muito grande de conteúdos, então. Exato, daí a gente fala o quê? Nisso a gente conversa com quem? Quem consome esses streams e assiste onde? Na TV. Sendo na TV, existe alguma instalação melhor, Zili, para fazer? Porque assim, as pessoas entendem que está funcionando a internet e vai passar tranquilamente na TV. É isso ou não? Normalmente a gente do suporte, a gente recomenda o pessoal utilizar cabeado. Dispositivos móveis que precisa da conectividade à distância, exemplo, a televisão pode estar no Wi-Fi, mas ela também, sempre é importante frisar que é cabeado, porque ela não vai sair do local, né? A televisão está ali, cabeamento de cabo de rede até o roteador, vai passar uma transmissão melhor de velocidade, um desempenho melhor. Então, a televisão a gente aconselha mesmo tá cabeada e os dispositivos celulares sempre via Wi-Fi, porque às vezes está dentro do bolso, vai na cozinha, está vendo um vídeo, ou vai na sala, vê um vídeo. Então, os dispositivos celulares a gente aconselha, né, Aurélio? Via Wi-Fi, e os dispositivos local, que fica fixado, televisão, computador, videogame, tudo cabo de rede. Inclusive até falando, né, de cabo de rede e tudo mais, televisores, porque assim, existe aquela questão, né, do gato net, que as pessoas têm um sinal de TV que não é legalizado, sim, né, sim. E que ele está em qualquer ponto do mundo fazendo a transmissão, daí fala assim, justo na hora do gol travou, mas como assim, né? Mas daí eles falam assim, a internet tá ruim. E como a gente explicar para o cliente que não é a internet, que nesse momento, se a TV está corretamente ligada no cabo, tá tudo bem, por que travou na hora do gol? Exatamente. Muitas vezes esses dispositivos, o GatoNet, eles são hospedados em servidores
ilegais, geralmente fora do Brasil, né? Então, aí já é um problema. Igual você falou do Gol, é o jogo, tá todo mundo assistindo, todo mundo quer assistir o jogo, então isso também já acaba gerando alto fluxo no servidor deles, então fica congestionado, faz travar o aparelho, a distribuição pirata do sinal. E uma das coisas que normalmente a gente utiliza no suporte para identificar isso é a gente pede, testa no YouTube, por exemplo, que é um serviço legal, testa no Disney, na Telecine, enfim, Netflix, esses tipos de streaming que são legalizados. E a pessoa vai ver que vai estar funcionando normal ali, vai estar rodando sem problema nenhum. É o que está travando, é o aparelho IPTV. Exato. No caso, seria esse servidor que está em algum lugar, que todo mundo assiste e trava na hora. Exato. Né? E o Zili falou uma coisa interessante, questão de jogo, né? De jogar via internet. Hoje aumentou muito, né? Esse público. Vocês jogam também? Sim. Então. Joga E no também. caso, por exemplo, hoje a Cross, ela tem um aplicativo que é o Exit Lag, né? Jogos sem lag e tudo mais. Vocês conseguem explicar, assim, o motivo dele facilitar essa jogabilidade? É que o Exit Lag, ele procura a melhor rota para conexão, né? Então, para tentar diminuir essa latência, que já é baixa na fibra ótica, mas o Exit Lag tem essa função também. Entendo. E Zili, tem alguma marca recomendada de roteador? A Cross fornece? Como que funciona? Só pra gente esclarecer, porque assim, a gente sabe que nós temos equipamentos, né, via comodato. Então, o cliente Cross Connection, até eu sempre falo, mas eu tenho o meu equipamento. Daí eu falo, bobagem você ter seu equipamento. A gente fala assim, por que é uma bobagem isso? Porque assim, quando você contrata a internet da Cross, vem os equipamentos através do comodato e tem essa facilidade de, por exemplo, olha, estou com um problema, porque a gente sabe que a internet é assim, o caminhão passa e leva o fio, às vezes acontece algum rompimento por um acidente, alguma instabilidade na conexão e é possível, no caso o suporte, estar identificando isso de forma remota. Mas quando não é o equipamento da Cross, daí já fica difícil, não é isso? Sim. Os equipamentos que são instalados nas residências são de comodato, né, conforme você falou, são equipamentos fornecidos e já até mesmo testado. Então são comprovados tecnicamente que estão funcionando e tem a funcionalidade excelente em conexão. Existem dois tipos de tecnologia que a gente trabalha, que é o Wi-Fi 5 e o Wi-Fi 6. O Wi-Fi 5 ele entrega um desempenho muito bom, velocidade, estabilidade. Só que o Wi-Fi 6 o desempenho é melhor ainda. Ele consegue trazer mais equipamentos conectados, mais alcance. Então a gente trabalha com esses dois equipamentos que a gente consegue colocar na casa dos clientes para ter melhor desempenho para os clientes. Os equipamentos pessoais a gente não aconselha a utilizar. Mas caso o cliente utilize o equipamento pessoal, às vezes é uma casa muito grande, precisa de 2 aparelhos. Então, às vezes os clientes querem colocar, além do nosso equipamento, mais exemplo, por uma sala e uma área de gourmet. Aí é um pouco mais distante, né? Aí os clientes colocam esses equipamentos deles. E a gente não aconselha esses equipamentos, a gente aconselha até mesmo a tecnologia Mesh que a gente possui, né? Que é a tecnologia que faz o espelhamento da rede, ela unifica em uma rede só. A gente trabalha com a rede 5G, então, exemplo, se ele sai da sala e vai para a gourmet, ele não desconecta da mesma rede, ele fica conectado na mesma rede. Agora, se for um equipamento pessoal, ele tem que sair da rede e conectar em outra rede para fazer a conectividade e ter o acesso à internet, né? E caso tenha equipamentos pessoais, repetidores, roteadores, a gente tem a nossa unidade no New York, que a gente faz as configurações desses dispositivos, que é os roteadores e repetidores, né? Então, os clientes às vezes estão com alguns problemas de instabilidade, leva para a gente, né, Aurélio? A gente tem uma equipe específica lá de plantão no New York, das 8 às 6, em horário comercial, que a gente consegue fazer toda a configuração, deixar tudo certinho da forma que a gente já utiliza nos próprios roteadores que a empresa fornece. Nossa, isso é interessantíssimo, porque assim, de fato, às vezes a pessoa tem um equipamento, ela quer utilizar, né? E nós temos essa possibilidade desse suporte lá na loja, coisa que poucos provedores têm, né? Esse atendimento, esse auxílio. Mas o repetidor, ele não é muito recomendável, né? Melhor a rede mesh, como você citou. Exatamente. O repetidor ele não é recomendado por quê? Porque
o nome dele já fala, ele repete o sinal. Então, assim, se o sinal não está chegando legal no repetidor, ele vai repetir um sinal muito ruim. Acontece muitas vezes, a pessoa está com o roteador na sala e quer utilizar no quarto, coloca o repetidor no quarto. Só que no quarto já está chegando um sinal fraco. Então, se você colocar ali, ele vai repetir aquele sinal fraco ali também. Exatamente. E a tecnologia Mesh, ela é toda cabeada. Então, assim, o técnico vai lá, ele coloca o nosso roteador e ele faz o cabeamento até o Mesh. Então, não tem essa perca de sinal, entendeu? Já o repetidor, ela tem essa perca e essa falha no sinal. Para quem não quer o ponto mesh, a gente fornece também o serviço de cabo extra, né? O pessoal pode estar solicitando, o técnico vai e puxa o cabo para onde o cliente desejar na casa. Às vezes ele precisa utilizar no quarto, num computador ou numa TV, o técnico vai e puxa esse cabo para ele também, ó, o serviço que a gente fornece. É bem interessante porque, assim, de fato, a gente encontra, assim, esses problemas do dia a dia que o cliente tem e, às vezes, ele não tem esse conhecimento, né? Que ele poderia, por exemplo, ter um cabo extra ou poderia ter a rede mesh. Exato. Por isso, até que a gente sempre fala, né? Fala com o pessoal de vendas, né? O comercial, para entender um pouco mais sobre o cliente, qual que é a necessidade dele para a internet, porque, assim, quantas pessoas tem na sua casa? Porque, às vezes, tem cliente que fala assim, contrata um plano de megabytes baixo, por exemplo, mas tem 10 pessoas na família. E horários de pico, todo mundo vai para casa, na hora do jantar, todo mundo se conecta, assiste a TV, joga no celular. E assim, existe hoje uma banda específica ou é mais essa usabilidade mesmo do... É mais essa usabilidade mesmo. né? Porque às vezes fala, eu tenho 2 pessoas a 500 mega, mas calma aí. O 550 mega é 2 pessoas, mas em que momento e de que forma, não é isso? Exatamente. Depende tudo muito do caso a caso, do cliente para o cliente. Sim, depende também do que ele vai utilizar e para quê, né? Às vezes ele vai fazer um download de um arquivo ou fazer o download de um jogo, que depende muito do sinal da internet, né? Então, às vezes, se ele está cabeado, o videogame está cabeado no roteador, para passar o melhor desempenho, o jogo vai baixar muito rápido, em questões de segundos. Às vezes está conectado na rede 2.4, que transmite uma banda menor, ele vai ver ali que vai estar demorando um pouquinho mais para fazer o download do jogo. Então, tudo isso, no aglomerado dentro da residência, tanto conectividade com televisão, videogame e computador, é sempre importante ver qual rede está conectada e aonde está conectado. Às vezes, é sempre importante cabear esses equipamentos ou utilizar o Wi-Fi. Olha, a gente teria que ficar aqui horas conversando, viu? Horas Conversando, porque assim, é um assunto que, para quem não conhece, é tão interessante. Vocês estão no dia a dia, é o cotidiano de vocês, né? A questão do suporte, ligação, vocês, como eu disse, são expert nisso. Então, pra gente que tá de fora, fala, nossa, mas como é? Olha, é verdade. E não sei o quê. Imagina o pessoal de casa, para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo, quantas dúvidas não estão surgindo, ou até mesmo, olha, eu não sabia que isso poderia, né, ser feito, coisa nesse sentido. Bom, mas eu agradeço a presença de vocês aqui, foi muito bacana esse bate-papo, muito obrigado pela presença. Se vocês quiserem retornar em outras vezes, deixar aí a vergonha de lado, sejam muito bem-vindos, viu? E assim, tem alguma mensagem que vocês queiram deixar, ou falar só pro pessoal um tchau mesmo? É só a pessoa o pessoal de casa, né, tá verificando sempre a rede, igual ele falou, que rede está conectada, avaliando o ambiente em si para ver se é um problema de internet, se é um problema de Wi-Fi, né, porque às vezes a pessoa tá tentando assistir, já aconteceu o caso assim, a pessoa tá tentando assistir o IPTV lá, tá travando, ela vai fazer um teste de velocidade no Wi-Fi 2.4, aí não chega toda a banda. Aí você vai lá, faz o teste, coloca no cabo e chega normal. Mostra para ela que tá funcionando certinho, mas o problema era outro. Sim, é sempre importante para o pessoal que está de casa, caso precise, o suporte é 24 horas, pode entrar em contato com a nossa equipe, está à disposição, sempre vai ter um atendente disponível para atender. Muito obrigada. Pessoal de casa... detalhe também, Ju, você falou da loja, para caso os clientes solicitem, na loja a gente fornece até 1 metro de cabo de rede para o pessoal que precisar. Às vezes o roteador está aqui, tá uma TV do lado, já tem essa opção também, pode estar retirando lá. Que bacana, não sabia dessa opção. Pode retirar lá na loja New York. Coronel João Leme 460, no térreo. Olha, isso eu não sabia. Interessante essa informação. Então tá. Pessoal, muito obrigado. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, nosso muito obrigado. Em breve voltamos com mais um episódio do CrossCat. Até mais. Tchau. Até mais.